Vamos lá, gente! Hoje é o nosso 6º dia do renovo. A gente vai falar sobre potencialize. Potencialize. Eu quero que vocês meditem em um versículo que está lá em Mateus 6, 22, 23, que diz assim: pois os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E que tremendas trevas são! O que a gente consegue enxergar? Se a gente tiver o olhar positivo, se a gente tiver luz, naquilo que a gente olha, a gente vai estar iluminando todo o nosso corpo. Mas se tiver trevas nos nossos olhos, tudo aquilo que a gente enxergar também estará na escuridão, a gente não conseguirá enxergar algo bom. Então, o que eu quero trazer como tema de hoje? Potencialize, no nosso 6º dia do renovo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conseguiu enxergar algo positivo no seu esposo? Você conseguiu fazer a lista com as 40 qualidades dele? E eu quero te contar uma história antes da gente começar o estudo. O meu esposo gosta de contar essa história e eu sempre conto para as meninas, E eu acho que a gente tem que sempre mesmo estar relembrando essa historinha. E é uma história da cidade dos patos. Tinha a cidade dos patos, lá os patos viviam, andavam, tinha uma vida bem sofrida, porque tinha que andar para lá, andar para cá, e muitos patos trabalhando, assim, uma sociedade, uma sociedade de patos. E um dia tinha um pato cientista, e esse pato, ele era muito estudioso, ele se esforçava muito, ele se desempenhava bastante para resolver, para descobrir algumas coisas, e ele fez uma descoberta. E quando ele fez essa descoberta, ele falou assim: caramba, vai mudar a nossa sociedade. Essa descoberta vai mudar o hábito de todo mundo, vai trazer mais conforto para as pessoas. E aí ele ficou muito alegre, muito feliz por ter descoberto algo tão assim importante, que iria ser tão importante para eles, E aí ele colocou carros de sons na rua, chamando o povo, para o povo vir para um estádio de futebol, onde ele ia se reunir, para ele contar a descoberta dele. E aí aquele estádio lotado no dia, que ele tinha marcado, o estádio lotado, todo mundo lá. E o que será que esse pato vai falar? Meu Deus, o que será que esse pato vem trazer pra gente? Que descoberta foi essa que esse pato fez? E todo mundo lá esperando o pato, e o pato chegou, pegou o microfone, conversou, e se apresentou, e falou dos estudos. E aí ele pegou e falou assim: eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E esse pato largou o microfone e ele voou. Ele voou. E aí todo mundo, e aí ele desceu, pegou o microfone. Gente, patos sabem voar. Patos podem voar. E ele pegou esse microfone e largou lá e voou de novo, e o estádio todo, todo mundo muito feliz. Acabou a apresentação, todo mundo foi lá, parabenizou ele, tudo. E os patos voltaram para casa andando. Então, muitas vezes o que você vem buscar aqui é algo que vai te ensinar a voar. É algo que, se você aprender e se você colocar em prática, você vai conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja, que é a sua reconexão com o seu esposo, a conexão com o seu esposo e, consequentemente, a conexão com os seus filhos, com a sua família conectada, unida, harmoniosa, equilibrada. Mas se você aprender e não colocar em prática, de nada vai valer. Você está gastando o seu tempo, você está perdendo o seu tempo, você não está investindo, você está gastando. Então, o que eu quero trazer para você é um investimento para a sua vida. Você está aqui dedicando o seu tempo, e o seu tempo tem muito valor. Então, tudo que você aprender aqui, coloque em prática. Mesmo que o seu eu falar: não vou fazer isso não. Mesmo que a sua razão falar: não, isso é bobeira, você acha que precisa. Mesmo se você não tiver com vontade, faça sem vontade. Faça sem vontade. Tem um monte de coisa que a gente faz sem vontade, mas que precisa ser feito. Um exemplo é lavar a louça. Eu, por exemplo, lavo a louça sem vontade, mas eu sei que precisa lavar. Porque assim, imagina deixar a pia suja. Tem coisas que a gente precisa fazer mesmo sem querer.
Se a gente quer ter um ambiente agradável, se a gente quer ter um ambiente equilibrado, se a gente quer ter uma harmonia, se a gente quer estar em paz com a gente mesmo e com o outro, a gente precisa dar os passos que estão sendo aqui colocados. Se você não colocar os passos em prática, me desculpa, mas você tá só perdendo seu tempo, só perdendo seu tempo. Então vamos lá, se você ainda não conseguiu enxergar nada bom no seu esposo, se você não conseguiu colocar as qualidades dele lá no papel, você tem uma chance e você pode pegar, você faça, porque pode ter certeza, gente, que isso vai trazer uma coisa, isso vai ser luz para o seu corpo, sabe? Você vai olhar com olhos de luz, vai ser candeia, né? Seu corpo todo será iluminado por aquilo que você está decidindo ver de positivo. Então, mude a lente dos seus olhos. Se você ainda não conseguiu, peça para que Jesus faça com que você o enxergue como Ele o enxerga. Permita que Jesus te ensine a ver como Jesus veja. Eu sempre, quando acontece algo que me frustra ou me deixa irritado ou me deixa impaciente, eu faço uma pergunta para mim mesma: o que Jesus faria? Como Jesus trataria essa pessoa? Como que Jesus olharia para essa pessoa nesse momento? A gente precisa ser reflexiva nesse sentido. O que Jesus faria no meu lugar? Ele é o nosso modelo, ele é o nosso foco, nele que a gente deve nos espelhar. O que Jesus faria? Peça para que Jesus coloque a lente dos olhos dele. Peça para que Jesus faça com que você olhe para o seu esposo como ele olha. Não como você, humana, com as suas experiências, com as suas vivências, com muitas coisas dentro de você precisando de aperfeiçoamento. Então, diminua as cobranças, diminua as exigências. Refaça a sua lista ou comece a sua lista. Observe com atenção e com muita bondade. Por que eu não consigo enxergar o que meu esposo faz de bom? Será que tem bondade dentro de você? Será que está faltando a bondade dentro de você para que você enxergue o que o outro faz de bom? Ou será que você enxerga o que o outro faz de ruim? Porque talvez as suas atitudes também tenham sido assim, estejam sendo assim. Comece a ser reflexiva, a se perceber. Se você tem enxergado, muitas vezes, né, a gente fala assim, mas, gente, não é possível. O casal ali do lado dá certo, sabe? O casal lá do Instagram, mas a menina do grupo, sabe? Fez a lista, nem fez a lista toda, porque ela não concluiu a lista. E o marido pegou e leu. E nem era assim para ela apresentar a lista para ele. Ele pegou e leu, assim. Eu creio muito no poder de Deus, viu, gente? Eu creio no poder de Deus. Ele pegou a lista que estava lá na cabeceira da cama e ele leu. Então, mas vocês entenderam que foi uma atitude que ela teve que levou a ela receber aquilo que ela tanto esperava, que ela tanto almejava, que era a reconexão com o esposo dela, que há mais de um ano eles estavam separados. Então, separados assim de corpos, né? Morando na mesma casa, mas separados. Então, assim, a gente precisa dar esse passo inicial. A gente precisa fazer algo novo se a gente quer receber algo novo. É fácil a gente olhar para o outro relacionamento, para o relacionamento do outro. E muitas vezes é fácil a gente olhar para o relacionamento do outro e enxergar a grama verdinha. Mas quando você enxerga a grama verdinha do outro, duas coisas podem acontecer. Ou a grama é artificial, ou você, de longe, você não consegue enxergar toda a verdade que acontece ali. Ou o vizinho demanda tempo demais, demanda tempo e dedicação cuidando da grama dele. Talvez o vizinho tenha estudado sobre fertilizantes, sobre fortificantes. Talvez o vizinho tenha estudado sobre quantas vezes ele deve irrigar a grama dele por dia, se ele quer ter uma grama verdinha. E talvez ele vá lá irrigar a grama dele a quantidade de vezes que ele estudou para aquilo. Talvez o vizinho apare a grama com frequência para que não cresça ervas daninhas e pragas na grama dele. Talvez o vizinho dedique o tempo dele cuidando da grama, fazendo pela grama.
por isso que a grama dele é mais verdinha. Ele deseja uma qualidade daquela grama e ele demanda tempo, ele demanda o aprendizado dele, ele busca conhecimento, ele tem atitudes porque ele vai lá irrigar a grama. Então assim, ele deseja algo, mas ele faz com que aquilo aconteça. Ele quer a grama verde, ele demanda tempo, ele demanda o esforço dele para ele estar lá cuidando da grama e fazendo pela grama. A qualidade depende de quantas vezes ele irriga a grama por dia, do quanto ele pesquisou sobre os fortificantes, sobre os fertilizantes, para que ela pudesse se manter verdinha. Quantas vezes ele se dedica em apará-la por mês, para que não cresça pragas e ervas daninhas e venham a sufocar a grama. O seu jardim, ele precisa de tempo, dedicação e conhecimento para crescer e se manter saudável. O seu casamento, ele precisa de tempo, dedicação e conhecimento para crescer e se manter saudável. Assim também é o casamento, né? Às vezes a gente se dedica pouco ao casamento e a gente quer que ele se mantenha verdinho, né? Às vezes a gente não irriga, às vezes a gente não nutre, às vezes a gente não fertiliza e a gente quer que o gramado fica verdinho, mas sem esforço nenhum. Mas sem colocar lá o que a gente está aprendendo, sem ter atitudes, como? Só se for artificial. Só se for artificial. Por quê? Porque se você vai lá e molha a grama um dia e não molha o outro, se você molha um lugar e não molha o outro, se você irriga uma parte e deixa a outra sem irrigar, se você usa fertilizante de um lado e não usa do outro, a sua grama ela vai ficar cheia de falhas. Vai chegar uma hora que vai ter muitos lugares que vai estar seco. E às vezes vai até morrer, se você não se adiantar para cuidar dela. Vai chegar uma hora que vai morrer. Por isso que você precisa se dedicar. Por isso que você está aqui, Adriane, mas só eu que preciso me dedicar? Não, gente, um relacionamento é feito dos dois. Mas se você chegou até aqui, se você teve essa percepção primeiro, talvez Deus queira começar com você e através de você. Esses dias eu ouvi uma frase e eu achei muito interessante. Se você acorda e vê que a casa está em incêndio, quem acorda primeiro é o primeiro a ir lá e apagar o incêndio, não é verdade? Se você acorda numa casa e você percebe que essa casa está pegando fogo, quem acorda primeiro é quem corre para apagar o incêndio, não é verdade? Ou você deixa a panela queimando e vai lá e fala assim, amor, tá pegando fogo lá, ó, tem um incêndio lá. Você vai ficar esperando ele se levantar para ir apagar o incêndio? Não! Você vai lá e você vai fazer de tudo para aquele fogo apagar. E a mesma coisa é em relação ao relacionamento. O relacionamento está conflituoso, está desconectado, estão vivendo uma frieza, um gelo. Não pode um falar nada para o outro porque já sai farpa para todo lado. E aí você vai ficar esperando a melhoria dele. Amiga, você foi chamada primeiro. Pode ter certeza que a melhoria vai vir através da sua vida. E não vai vir com as coisas que você fala. Vai vir com as suas atitudes. E Santo Agostinho falava que... eu acho que era Santo Agostinho que falava. Que pregue. Se preciso, fale. Então, o que é? Dê exemplo da sua vida. Seja exemplo. Seja um exemplo de mulher. Seja um exemplo de mulher dócil. Se preciso, você fala alguma coisa. Mas nem sempre é preciso. Às vezes a pessoa, ela olha você e ela fala assim, meu Deus, ela tem mudado tanto. Tem atitudes que ela tinha, ela era tão impaciente, ela era isso, ela era aquilo, ela tá tão mudada. Você não vai precisar falar nada pra pessoa. Automaticamente a luz que tá irradiando de dentro de você, ela vai tomar essa pessoa. A pessoa ela vai ficar querendo ser parecida com você. A pessoa ela vai querer saber o que está acontecendo, onde você tem descoberto as coisas, onde você tem aprendido, como que você tem mudado. Todo mundo busca luz, gente. Todo mundo busca luz. Todo mundo busca luz. As pessoas elas estão sedentas pela luz. E você está tendo a oportunidade de ser luz. Primeiro para você, depois para o seu esposo, na sua casa e para as pessoas que estão ao seu redor. Não abra mão disso. Não abra mão.
O Senhor, Ele deseja resplandecer você através da face dele. Ele deseja ser luz na sua vida para que você possa iluminar a vida de outras pessoas, principalmente da sua casa. O Senhor deseja fazer isso por você. Ele deseja estar presente com você. Mas para isso tem coisas que é você que tem que fazer. O Senhor, Ele vai fazer aquilo que é sobrenatural. Aquilo que está no natural é você que tem que fazer. Aquilo que é você que tem que tomar as rédeas, aquilo que é você que tem que colocar a sua mão, aquilo que é você que tem que colocar no caderninho, isso é você que tem que fazer. As suas orações é você que tem que fazer. Não adianta ficar aqui só assistindo e achar que por si só as coisas lá vão acontecer, que não vai, filha. Se você não girar a manivela ela não tá no automático, ela não vai girar sozinha. Pode ser que com você girando a manivela, vai chegar uma hora que aquilo vai pegar no automático e as coisas automaticamente vão acontecendo. Você não vai precisar demandar mais esforço, mas vai ter momentos da sua vida que você vai precisar sim de um pouquinho de esforço, que você vai precisar sim engraxar a engrenagem, que você vai precisar sim colocar a sua mão ali, que você vai precisar sim sujar as suas mãos de graxa, que você vai precisar sim, mas você precisa dar o impulso inicial, você precisa começar. Uma verdade é que todas nós, eu, você, o seu esposo, o meu esposo, todos nós temos as nossas particularidades. Nenhum chegou e nem vai chegar ao estado de perfeição. Ninguém, todos nós temos aqueles pontos que precisamos de aperfeiçoamento. Todos nós temos aqueles pontos que precisa de mudança, que precisa de transformação, e é todos os dias. É hoje melhor do que eu fui ontem. É hoje melhor do que eu fui ontem. É um estilo de vida. Que a transformação seja um estilo de vida. Que você tenha a transformação na sua vida como um estilo de vida para você. Então tem coisas que você fazia que você já não vai fazer mais, tem palavras que você falava que você não vai falar mais. Decida ser o seu melhor a cada dia. É um processo de aperfeiçoamento que você entrou. E você precisava entrar. Porque seja agora, seja daqui 20 anos, você vai ter que entrar. O que vai diferenciar de você entrar agora e de você entrar daqui 20 anos é o tempo que passou e você não aproveitou. Gente, eu e meu esposo, a gente fala assim que a gente perdeu uns 7 anos da nossa vida. Com briga, com discussão, passava final de semana brigado, um com a cara virada pro outro. E quando a gente se conheceu a nós mesmos, quando a gente entendeu por que nós estávamos casados, quando a gente entendeu para que serve o casamento, o que o casamento significa para cada um de nós, o que significa o nosso relacionamento saudável para a nossa família, o que significa o nosso relacionamento saudável para a vida emocional dos nossos filhos, para a nossa vida emocional. Quando a gente entendeu tudo isso, a gente falou assim, poxa, por que a gente não conheceu antes? Você sabe que chegou uma época que eu vivia até não sei se é uma nostalgia a palavra correta, mas eu vivia pensando assim, gente, por que a gente não aprendeu antes? Preto, por que a gente não entendeu antes? Preto, por que a gente não colocou em prática antes? Porque eu chamo meu esposo de Preto. Por que a gente não colocou em prática antes? E aí ele também falava, poxa, uma vez nós fomos para São Martin brigados. Nós fomos para São Martin brigados, dentro do avião, um sem falar com o outro, numa viagem de férias, só eu e ele, deixando as crianças. Então, precisa perder esses momentos que não voltam nunca mais. Precisa deixar para trás, precisa ser tão pesado. E hoje, quando a gente olha para trás e a gente ficava pensando, gente, por quê? E aí eu tive um insight, eu falei assim, por quê? Se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, a gente não seria quem a gente é hoje. Só que eu quero falar pra você que chega.
O que você já passou já tá bom. Não precisa perder mais um final de semana da sua vida, da sua semana. Não precisa perder mais uma noite dormindo brigados, dormindo um no quarto, outro no outro quarto. Não precisa perder mais uma hora, mais 5 minutos remoendo, rancorosa, colocando aquela amargura no seu coração. Você não precisa mais disso, porque você entendeu, você conheceu, você tem conhecido o caminho. Você sabe que há uma outra maneira de viver, você sabe que há uma outra forma com que você pode lidar com os problemas, com que você pode lidar com aquilo que às vezes hoje você enxerga só uma coisa, agora você está enxergando duas. Você tem duas opções: ou eu me mantenho assim, rancorosa, briguenta, ciumenta, sabe? Ou eu sou assim, porque ele não pode falar nada que eu retruco. As palavras que vêm, eu lanço, eu não penso naquilo que eu vou falar. Ou eu quero as coisas do meu jeito. Ou você tem a outra opção, que é: como Jesus faria? O que Jesus falaria se estivesse no meu lugar? Como Jesus enxergaria essa situação que eu estou passando? Opa, eu estou percebendo que o ambiente está ficando pesado. Eu vou medir as minhas palavras. Eu vou pegar o meu caderno de oração. Eu vou contar com a ajuda de Deus. Deus, dê ordem aos seus anjos para que esteja na minha casa. Eu estou sentindo um ambiente pesado. Vai fazer algo que quebre esse ciclo, esse vício emocional. Vai fazer algo que rompa com aquilo. Você está sentindo um ambiente pesado. Como que era antes? Você sente um ambiente pesado e de repente ele fala uma coisa para você, você retruca e ali a floresta pega fogo. Como que é agora? Você sente um ambiente pesado, ele fala alguma coisa para você, em vez de você retrucar, você vai tomar um banho. Ao invés de você retrucar, você vai fazer uma hidratação no seu corpo. Ao invés de você retrucar, você vai ler um livro. Ao invés de você retrucar, você vai assistir uma ministração, uma pregação, uma palestra. Ao invés de você retrucar, você vai cozinhar, vai fazer alguma coisa. Você vai mudar a rota, você vai desviar. Opa, a flecha veio aqui, ó, desviei, passou reto. E tá tudo certo. Saiba que não é sobre você. Muitas vezes ele vai lançar uma palavra que não é você. Às vezes é o que está dentro da alma dele. E nós temos todos os dias conversado sobre isso. Às vezes ele não consegue ainda dominar as emoções dele. E aí ele vai despejar em você, que é a que está mais próxima, algo que ele não sabe se controlar. Só que cabe a você. Opa, eu permito isso chegar até mim. Ou então, não, eu não quero isso. Eu não mereço isso. Eu entendo que isso diz respeito a ele e não a mim. Eu não vou responder ele com uma palavra ou com ignorância. Eu não vou ser grosseira a ele. Por quê? Porque a bondade habita dentro de mim. E de onde jorra água amarga, não jorra água doce. Ou é uma ou é outra. Não adianta você ser boazinha, ser meiguinha aqui e daqui meia hora você lançar palavras que vai ferir o outro. Lançar palavras que vai destruir o outro e falar assim: nossa, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho cuidado, eu tenho... ou tem bondade ou não tem bondade. Não tem como habitar as duas coisas, ou a luz ou a trevas. E que se tiver luz, a luz tem que ser maior que a treva, porque senão não vai iluminar. Senão não vai ter efeito, o efeito desejado. Então, muitas vezes tem até uma trevinha que quer aparecer, às vezes tem, porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Aqui, ó, todos nós temos as nossas particularidades, todas nós temos as nossas particularidades, mas a luz tem que estar maior do que a treva. A luz é uma... Eu gosto quando Paulo diz que há uma luta, não é luta que ele usa no versículo, mas uma batalha entre alma e espírito, entre carne, né, e espírito. Então, assim, às vezes a carne, ela quer falar mais alto, às vezes a vontade do seu coração, os desejos, né, sem domínio, a falta de domínio próprio, ela vem e ela quer falar mais alto, mas você tem que permitir que o espírito fale mais alto. Você tem que permitir que o espírito domine as suas atitudes, que o espírito domine as suas palavras. Você tem que permitir essa transformação na sua vida. Você precisa permitir isso. Quando a gente pede e aceita e permite que o Espírito Santo habite em nós, quando a gente
permite que Ele venha e transforme aquilo que precisa ser transformado, quando a gente permite que Ele venha e domine o nosso ser, fica muito mais fácil a gente caminhar, fica muito mais fácil a gente seguir na nossa jornada, fica muito mais fácil a gente lidar com algumas situações. E assim, o começo, eu concordo, Adriele, é desafiador, o começo é. Eu já falei pra vocês, às vezes tem 30 anos que você tá de um jeito, aí com 31 você quer ser completamente diferente? Não, é treino. Demanda tempo, demanda percepção, demanda consciência. Você tem que estar consciente daquilo que você está falando. Você tem que estar... A Bíblia diz, seja pronto a ouvir, tardio ao falar e tardio ao irar-se. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então, muitas vezes, a gente tem a palavra na ponta da língua. Muitas vezes é toma lá e dá cá, né? A pessoa fala, você já responde. Sem a consciência, sem a percepção daquilo que deve ou não ser falado. E isso que eu vou falar vai edificar ou vai destruir? E isso que eu vou falar, que eu vou jogar no universo, que vai sair da minha boca, que não tem como voltar mais, eu não tenho mais como eu engolir as palavras que saíram da minha boca. Não existe isso. Isso que eu vou falar, eu vou estar dando um aval para o inimigo mexer na minha vida? Isso que vai sair da minha boca vai ser algo que vai retornar para mim? Vai bater e vai voltar? Comece a perceber se tem coisas que você não tem recebido, se quando você olhar para trás, você não tem colhido os frutos que saíram da sua própria boca. E a Bíblia diz que os frutos que saem da nossa boca, seja ele amargo ou seja ele aquele fruto docinho, é você que vai escolher. Através das palavras que você lança, através daquilo que você fala. Quando conseguimos enxergar o lado positivo das pessoas, o lado positivo das circunstâncias, de outras coisas, o seu lado positivo, logo aparecerão outras inúmeras qualidades que talvez você não conseguisse enxergar porque estavam abafadas. A lente dos olhos estavam vendadas, fechadas, embaçadas e você não conseguia enxergar. Se estamos com uma lente vermelha, tudo que a gente enxergar vai ser como? Avermelhado. Você coloca um óculos. Tudo que você enxerga vai depender da cor que tem a lente desses óculos. Se você coloca um óculos com as lentes vermelhas, tudo que você enxergar vai ser avermelhado, vai ter tons vermelhos. Mas se você colocar um óculos com as lentes azuis, tudo que você enxergar vai ser azulado. Tudo depende da forma com que você enxerga. Assim como diz O Mundo de Sofia, né? Aquele livro. Tudo depende do tipo de lente que você usa para ver as coisas. Tudo depende do tipo de lente que você usa para ver as coisas. Tudo que focamos expande. Quanto mais negativo enxergar, mais negatividade aparecerá na sua vida. Decida hoje mudar a lente dos seus olhos. Decida hoje mudar a lente dos seus olhos. Sexto passo. Você tem a oportunidade, esse é o sexto passo de hoje. Você tem a oportunidade de elogiar o seu esposo em alguns momentos do dia. Seja intencional, seja observadora e atenta ao momento ideal. Qualquer atitude que ele tiver, por menor que seja, de acordo com o seu senso de justiça própria, porque às vezes é pequeno para você, mas às vezes o outro está fazendo um esforço muito grande para te fazer aquilo. Eu lembro que o renovo passado tinha uma amiga que ela começou, a gente teve um momento, né, lembra do nosso segundo dia que foi levar algo, né? Se for levar uma água, leve na taça. Se for levar uma xícara de café, leva numa xícara com pires bonitinho. E ela começou a fazer os cafés da manhã, levar mesa posta. Ela começou a levar coisas na cama pro esposo. E chegou um dia, ele trouxe um copo de café para ela. Ele nunca tinha trazido. E ele chegou. E para você ver o tanto que a gente precisa cuidar das nossas insatisfações, né? Ele nunca tinha feito isso para ela. Ele nunca tinha feito. Ele foi lá, acordou mais cedo, fez um copo de café, colocou num copo e levou para ela. Quando ele chegou no quarto, que ele foi entregar o copo para ela, ela falou assim: nossa, você trouxe no copo?
Gente, talvez para ela tenha sido, nossa, ele só trouxe no copo, mas talvez para ele tenha sido algo que demandou muito esforço para ele fazer. Ela enxergou aquilo como algo tão pequeno e para ele talvez ele estivesse fazendo uma coisa tão grandiosa para ela. Ele quis retribuir o que ela estava fazendo por ele. Só que o olhar dela estava tão cheio de expectativa, ela esperava tanta coisa, ela esperava que eu vou falar, mesmo se ele tivesse colocado uma bandeja com um buquê de flores, com inúmeras coisas, com frutas, com torradas, com patês, com isso, com aquilo, ela ia falar assim, ai, faltou uma geleia aqui, ó, de pimenta. Ou então, ai, você colocou flores vermelhas e eu gosto das flores cor-de-rosas. Gente, por mais que a pessoa faça, a outra às vezes nunca vai estar satisfeita. Por isso que você precisa olhar para dentro de você e se encher de gratidão. Por isso que você precisa olhar para o outro sem colocar expectativa e aumentar a percepção. Eu estou percebendo e diminuindo a minha expectativa. Eu estou começando a perceber o que o meu esposo faz de bom para mim. E não colocando expectativa como alguma coisa que eu vi num filme, alguma coisa que eu vi na novela, na série. Às vezes a pessoa ela fica querendo algo, gente, que não existe, que é ficção, que é ilusão. Mas comece a enxergar o seu esposo, por menor que seja a atitude dele no seu senso de justiça própria, por menor que seja a atitude dele, talvez para ele tenha feito um esforço muito grande para fazer aquilo para você. Então seja grata, esteja satisfeita. Quem não for grata pelo muito, não será pelo pouco, não será pelo muito. E outra, talvez o muito nem chega, porque quando você tem pouco, você não é agradecida. Talvez o muito nem vai chegar, porque quando você recebe o pouco, você não está satisfeita. Você não agradece, não há gratidão. Essa atitude dele, por menor que seja, ela deve ser despertada e ela deve ser falada com muito amor. Então diga com sinceridade, diga com muita calmaria e com o coração disposto. Não é para mentir e inventar algo, eu vou inventar algo por ele. Não é para mentir ou inventar algo, é realmente você ser perceptiva, você começar a observar as atitudes dele, que são atitudes que são positivas. Talvez aquilo que você tanto reclama seja algo que ele tem de positivo. Talvez aquilo que você tanto critique seja algo que ele tenha de muito positivo. Ontem eu contei pra vocês, né, da amiga no carro, que o esposo sempre trabalhando tudo. Quando ela disse um elogio, quando ela o elogiou, e foi justamente nessa tarefa, quando ela o elogiou, as coisas mudaram. Qual que era o desejo dela? Que ele desse atenção a ela enquanto eles estivessem no carro. Como que ela comunicou isso a ele? Ela falou aquilo que ela queria? Não. Ela o elogiou o comportamento que ele teve. E aí ele percebeu que era muito mais agradável ele ter os momentos conversando com ela. Ele percebeu que era muito mais agradável ele conversar com ela, ele estar com ela. Era muito mais agradável a presença dela do que ele ficar resolvendo um problema com o cliente. Ela precisou falar, olha, me incomoda quando eu entro no carro e você fica no telefone. Me incomoda quando... Ela precisou falar. Talvez se ela tivesse falado, gente, ali ia sair faísca, ia chegar os dois brigados em casa. Talvez se ela tivesse falado, aquilo ia acontecer com mais frequência, porque ela está colocando o olhar dela naquilo que é um problema, no ponto preto, e o ponto preto ele vai ficar grande, ele vai expandir. Ela está colocando o olhar só no problema, e tudo que você foca expande. Mas quando ela colocou o olhar em outra coisa, no comportamento dele, quando ela colocou luz, ela iluminou ele, iluminou o ambiente, iluminou o casamento deles. E, gente, eu vou falar, se ele pegar o telefone para resolver um problema, vai ser uma vez ou outra, porque tem que resolver mesmo. Mas a maioria das vezes você pode ter certeza que ele vai entrar no carro e que vai ser muito mais satisfatório para ele estar conversando com ela, ter a presença dela, do que ficar resolvendo alguma coisa por telefone. Você precisa ser atenta, que se você for atenta, você vai conseguir enxergar atitudes que você não enxergava antes. Encha de amor. Aprendi que o óbvio deve ser falado. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de elogios. Adriele, mas você vai dar exemplo de elogio? Vou. Porque às vezes o que é óbvio para mim não é para você.
Uma dica que eu quero dar para vocês, e eu li isso num livro. Comecem a observar, sabe aquele casal que você fala assim, nossa, aquele casal é um casal que me inspira, aquela esposa é uma esposa, olha o jeito que ela trata o marido, olha o jeito que o marido trata ela. Ou às vezes, né, a gente olha o jeito que o marido trata ela, né? Comece a perceber qual é a atitude que essa esposa tem para ser tratada daquela forma. Comece a perceber quais são as palavras que essa esposa usa para conversar com o esposo dela. Quais são os elogios que ela tem para com ele. Comece a perceber dessa forma. Eu lembro que quando a gente estava no grupo, tinha umas meninas, né? Todas elas do Piauí. E eu lembro que elas tinham em comum, né? Elas eram da mesma família. E elas tinham um tio e uma tia que era assim o casal que elas inspiravam, porque eles eram um casal de idade já, mas era um casal que eles faziam muita coisa entre eles, sabe? Eles tomavam banho de piscina só os dois juntos à noite. Eles tinham umas coisas assim para fazer entre eles, assim, eles eram muito os dois. E elas falavam, nossa, a gente gosta de observar porque o tio trata a tia assim, mas a tia trata o tio de um jeito. E quando eu dei essa aula, elas começaram a observar quais eram os elogios que a tia fazia ao tio. Como que a tia cuidava do tio. Então, às vezes, se você não tem um repertório, né, de elogios, se às vezes você não sabe o que elogiar, o que falar, como elogiar, comece a perceber, às vezes, um casal que você olha que é bem sucedido no lado conjugal, comece a observar como que essa pessoa trata, como um trata o outro, como que um fala com o outro, o elogio, como que perceba se não tem alguns elogios, uma forma de tratar, e comece a pegar para você isso. Comece a pegar esse elogio para você, essa forma de elogiar. Comece a fazer um caderninho de elogios para você. Porque muitas vezes a pessoa que não tem o hábito de elogiar, a pessoa que não era elogiada quando criança, ela vai ter muita dificuldade em elogiar alguém. É muita dificuldade, mas porque ela não sabe como que ela vai fazer. Mas com o treino, mas você treinando, você sendo intencional, não, eu vou falar isso, porque você lembra que você vai semear daquilo que você deseja receber? Eu vou falar isso, eu vou elogiar ele nisso, eu vou elogiar ele naquilo. Então, quando você começa a ser atenta dessa forma, fica muito mais fácil. Aprendi que o óbvio deve ser falado. Talvez você não venha de uma família que era habituada a motivar e elogiar, exaltando as qualidades. Esse é um novo hábito que iremos adotar daqui para frente. Lembrando que motivar é diferente de bajular. O que deve ser ressaltado aqui é realmente o que a pessoa é, comportamentos, aparências e como você se sente em tê-la por perto. Isso nos faz ser intencionais em o que falar e conscientemente de o que estamos verdadeiramente sentindo. Assim, chegamos mais perto de entender o que se passa em nosso coração. Traz uma mensagem positiva para o seu cérebro que começará a mandar informações positivas. Quanto mais informações positivas quanto mais mensagens positivas você manda para o seu cérebro, mais informações positivas ele vai trazer para você. Então, encha de amor até transbordar. Quais são, gente, os benefícios de você elogiar? Aumenta a autoestima e a confiança, sentimento de pertencimento e importância, firma a identidade, estreita os relacionamentos, facilita a comunicação, promove mudança de comportamento, é um excelente meio para alcançar um comportamento desejado. É um excelente meio para alcançar um comportamento que você deseja. Através dessas frases, você vai transbordar amor. É vital para os relacionamentos e traz leveza para o ambiente, transformando a sua casa em um lugar de paz e de harmonia. Eu vou ler as frases para vocês. Frases. Ai, te acho tão talentoso, amor. Te acho tão inteligente. Eu tenho tanto orgulho, amor, de você. Ô, amor, você sabia que a sua generosidade me inspira? Sou a mulher mais sortuda por ter você, porque você é muito amoroso e carinhoso. Ô, amor, eu me sinto tão protegida quando eu tô com você. Nos meus momentos de desânimo, eu agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, porque você me motiva. Amor, você merece muitas coisas boas, porque você é honesto e você é muito determinado. Amo quando você me abraça assim. Na hora que ele te der um abraço, não deixe isso passar despercebido.
avisa, ai amor, eu amo tanto quando você me abraça assim. Quando ele fizer algum ato bondoso, alguma coisa para o outro ou para você, quando ele for generoso com alguém, você fala assim, nossa amor, você é tão generoso, isso me inspira, você me inspira porque você é generoso. Ele vai falar, opa, eu sou generoso? Ah, eu tenho que ser generoso mais vezes. Quando ele te der um abraço, você fala assim, ai amor, eu gosto tanto quando você me abraça, eu amo quando você me abraça. Ele vai falar assim, opa, ela gosta que eu abraço, eu vou abraçá-la mais vezes. É isso que vai, é essa mensagem que vai vir pra ele. O meu esposo fala assim pra ele, quando ele chega de viagem, amor, eu me sinto tão protegida quando você tá em casa. Quando você tá viajando, eu acordo de hora em hora. De hora em hora eu acordo. Quando você chega, amor, pra mim, me traz descanso, eu me sinto tão protegida que eu durmo a noite inteira. Que eu durmo a noite inteira. O que ele faz? Todas as vezes que ele vai marcar uma viagem, ele fica assim, oh amor, mas eu vou, mas ó, eu vou voltar, eu vou resolver isso rapidinho, eu vou voltar. Então assim, ele tenta ao máximo antecipar as viagens dele, assim, diminuir o tempo que ele vai ficar fora, não passar final de semana fora. Então ele procura fazer de todas as formas para que eu não fique numa situação desconfortável. Mas isso aconteceu depois que eu comecei a explicar como que eu me sentia quando ele estava em casa. Porque se o homem está em casa e você está só discutindo e você só tá brigando e tanto importa ele tá em casa como ele está viajando, ele vai querer cada vez mais viajar. Sabe uma coisa que eu falava pro meu esposo que depois eu percebi? Eu falei, gente, por que eu falava isso há muitos anos atrás? Ele viajava bastante. E quando ele chegava, automaticamente as crianças iam dormir mais tarde, a gente almoçava, a gente desregrava na alimentação, ele comprava Coca-Cola. Então, assim, tudo de um jeito que eu tava levando a semana de uma forma, quando ele chegava, a semana ficava completamente diferente. E eu tinha mania de falar assim pra ele, amor, quando você chega de viagem, você muda toda a nossa rotina. Quando você chega de viagem, quando você tá viajando, tudo aqui em casa é normal, tudo aqui em casa é ajustado, a gente dorme no horário certo, a gente acorda no horário certo, mas quando você chega de viagem, a gente não tem horário para comer, a gente não tem horário para almoçar. Era válido aquilo que eu tava falando para ele? Era um ponto a ser tratado, era um ponto a ser melhorado? Era, mas a forma com que eu falei ia fazer com que ele ficasse mais tempo em casa ou menos tempo em casa. Sabe o que aconteceu? Meu esposo começou a viajar mais vezes. Ir pro exterior. Então ele ia pro exterior, ele ficava 15 dias e eu sozinha com as crianças. Ele ia para uma feira na Alemanha, ao invés dele ficar uma semana que era o tempo da feira, 5 dias que era o tempo da feira, ele pegava passagem para uma semana, para 10 dias, para quê? Para ele conhecer a Alemanha, para ele ficar lá. Para ele ter esses 5 dias lá conhecendo. Então, mas olha quem plantou isso no coração dele. Ah, porque quando eu tô em casa, eu tiro elas da rotina. Ele falava essa mensagem? Não, mas inconscientemente ele sentia que em casa ele não era pertencente. Que a presença dele em casa não era importante. Então eu comecei a colher o quê? Mais desconexão, porque cada vez mais ele viajava. Todo mês ele ia para um país. Todo mês ele tinha um curso para fazer fora. Todo mês ele tinha um curso para fazer em São Paulo, um curso para fazer em Miami, um curso tinha que ir para Portugal resolver não sei o quê. Todo mês. Quando eu mudei isso, quando eu percebi, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer o caminho de volta, isso não pode mais acontecer. E quando eu comecei a falar, amor, quando você chega em casa, amor, parece que, olha, quando você viaja, parece que eu fico sem uma perna. Eu não consigo fazer nada, não tem graça ir ao shopping, não tem graça fazer nada sem você, a gente fica sem graça, parece que eu tô sem a metade do meu corpo quando você não tá. Quando eu comecei a falar isso, quando eu comecei a elogiar, o que ele fez? Começou a diminuir muito as viagens. E eu lembro que quando a gente mudou aqui pro Tocantins, ele ia precisar ficar numa viagem de 35 dias em Ohio, que ele ia montar uma estação de servidor lá. Mas quando ele foi, ele falou pra pessoa, eu não posso ficar 35 dias. Antes da pessoa contratar, né? Ele sentou com a pessoa e falou assim, ó, 35 dias pra mim não dá. Eu tenho 4 filhos. Ah, em quanto tempo você consegue me entregar? No máximo até 20 dias. Vou trabalhar dia e noite. Meu marido, ele virava madrugadas, num lugar que tava fazendo 2 graus, pra entregar o projeto antes para ele voltar para casa, porque ele sabia que aqui em casa ele era importante. Ele se sentia pertencente ao ambiente, ele se sentia importante ao ambiente que ele estava. Então,
Olhe para o seu esposo. Se o seu esposo tem trabalhado demais e não tem ficado em casa, perceba se não está faltando elogio. Amo, amor, quando você coloca essa roupa. Amor, quando você coloca essa roupa, você fica super charmoso. Amor, eu amo te abraçar e sentir o seu perfume. O que ele vai fazer, gente? Ele vai andar mais vezes perfumado para você. Mas se você fala assim, nossa, meu marido é muito relaxado, não põe uma roupa isso. Mas você elogia quando ele põe a roupa boa? Você elogia quando ele passa um perfume? Você elogia quando ele arruma o cabelo? Você elogia? Então, talvez seja isso que está faltando. A melhor parte do meu dia é quando você chega. Amor, a melhor parte do meu dia é quando você chega. Meninas, aqui estão alguns exemplos. Vamos lá para a nossa oração. Respira fundo aí e vamos lá. Senhor, peço que mude a lente dos meus olhos, que me ensine a focar nas qualidades e ser uma mulher positiva. Que haja mais amor em mim, paz, tranquilidade, paciência, empatia, compaixão, fé e esperança. Coloca esse momento em suas mãos para que o Senhor faça a sua vontade, somente a sua vontade. E que eu não seja, de forma alguma, resistente a ela. Guia-me e proteja-me. Em nome de Jesus. Amém. Combinado? Lista das 40 qualidades. O elogio hoje, esteja atenta, tenha percepção. E as orações, não é para parar não foi só no primeiro dia, é todos os dias, é um novo hábito. Levar um copinho d'água de vez em quando, uma xicrinha de café, separar um lanche, enrolar uma maçã num papel filme para ele levar para o trabalho para trabalhar. Isso são coisas, é hábito. Você entenda que do jeito que você deseja ser cuidada, você tem que cuidar. Você tem que cuidar da mesma forma que você deseja ser cuidada. Então, isso vai girar uma engrenagem. Você precisa continuar.